Jordan Peterson é um psicólogo clínico e um escritor canadense que tem chamado muita atenção na atualidade. Nessa semana ele esteve no Brasil divulgando o seu novo livro, mas talvez a obra que mais tenha chamado a atenção nesses últimos anos foi o seu livro 12 Regras para a Vida, no qual ele dá 12 diretrizes profundas para nós vivermos naquilo que ele chama de forma correta, enquanto nós permanecemos entre a ordem e o caos das nossas vidas. E em uma de suas regras, ele diz o seguinte: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. O que ele quer dizer com essa regra? Na visão de Peterson, todos nós temos em algum momento de lidar com as grandes questões relacionadas ao mal que existe no mundo, o caos e a maldade que nós percebemos na nossa existência. Nós temos de lidar com os questionamentos que nós mesmos nos fazemos, do tipo: o que eu posso fazer a respeito da fome na África? Que atitude que eu posso tomar? Ou como lidar com o meu desejo de vingança quando eu vejo pessoas sendo assassinadas, estupradas ou mortas nas grandes tragédias que nós vemos todo dia nas notícias? Para ele, a primeira coisa que você tem que fazer a respeito disso é olhar ao seu redor, é considerar as suas próprias circunstâncias e aproveitar as oportunidades que são oferecidas a você. Se você se incomoda com o que há de errado no mundo, comece a parar de fazer o que você sabe que é errado. Comece a parar de mentir, a parar de roubar, a parar de chegar atrasado. Comece com os pequenos pontinhos que você pode mudar na sua vida. Organize, arrume sua vida, arrume o seu quarto, arrume sua casa antes de querer mudar o mundo. Essa regra sugerida por Jordan Peterson é muito semelhante a um princípio que o pastor Michael Horton coloca no seu livro Simplesmente Crente, que é um dos livros que nós utilizamos como base para a nossa série de mensagens este mês. O pastor Marcelo já citou essa frase aqui em um dos seus sermões, e ele diz: pare de sonhar e ame o próximo. Pare de sonhar e ame o próximo. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós cristãos sonhamos em querer mudar a grande realidade do mundo. Nós ouvimos em nossas mensagens que nós somos embaixadores do reino de Deus. E então nós queremos organizar viagens missionárias, queremos enviar recursos para a África, queremos fazer uma grande caravana da nossa igreja para uma conferência de avivamento. E tudo isso está certo, deve acontecer, tá bom? Mas nós nos esquecemos do nosso viver diário. A gente volta de um acampamento cheio de fervor, se perguntando quando é que será o próximo. Mas se esquece que pouco a pouco esse ímpeto gerado em nós vai naturalmente minguando aí de certa forma. Então, a gente acaba tendo que lidar com a seguinte questão: o que fazer quando a nossa vida volta à rotina? O que fazer quando nós paramos de olhar para longe e volta os nossos olhos para o nosso lar, para o nosso trabalho, para a nossa vida, que muitas vezes é até mesmo entediante? Nós vamos olhar hoje para o que o apóstolo Pedro nos ensina. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Nós vamos ler no seu primeiro capítulo, os versos 3 a 8. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 8. Que assim o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da palavra. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pequeno trecho, irmãos, é uma espécie de introdução da segunda carta de Pedro. Pedro está aqui escrevendo esse livro como uma espécie de carta de despedida às igrejas que ele tratava com tanto carinho da sua época, porque ele sentia que a sua partida já estava próximo, como de fato estava. Pedro se mostra preocupado com a maneira como os cristãos estavam vivendo e com os falsos ensinos que, aliás, não só falsos ensinos, mas também com os falsos mestres, que estavam fazendo as igrejas se desviarem do verdadeiro evangelho. Esses falsos mestres, em busca de dinheiro, se aproveitavam da religião e alegavam que uma pessoa só poderia ter uma verdadeira experiência espiritual através de um conhecimento secreto e elevado de Deus. Somente esse conhecimento secreto poderia trazer uma verdadeira liberdade para uma pessoa. Então, sabe o que esses mestres falavam? Eles falavam assim: olha, eu sei o que há de errado com a sua vida cristã. Eu sei o que há de errado quando você volta para sua casa depois do culto e na segunda-feira você não sente Deus na sua vida. Eu sei como que você pode ter uma verdadeira experiência, como você viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E justamente porque eu sei disso, eu montei um curso online para vender para vocês. A primeira aula é grátis, mas se você comprar, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por Deus, conhecendo o segredo que eu descobri sobre a vida espiritual. Clique aqui embaixo no Saiba Mais, não deixe de comprar o seu curso, garanto seu desconto para os primeiros 20 alunos, tá? Corre, porque o acesso é vitalício. Brincadeiras à parte, né? O apóstolo Pedro começa a estranhar o fato de que aqueles que falavam sobre esse suposto segredo pregavam coisas meio estranhas. Eles pregavam que você poderia viver da maneira que você quisesse. E assim, eles se envolviam em todos os tipos de pecados da carne. O sexo ilícito, o excesso de bebida e de comida, a ganância, e pior, vendendo o seu curso online ali, eles ensinavam outras pessoas a viverem da mesma maneira. Pedro, inclusive, no capítulo 2, vai falar que eles estavam engodando, eles estavam fisgando, né, como bom pescador que era, Pedro utilizou o vocabulário de pescador, né? Aqueles mestres estavam fisgando outras pessoas para viverem como eles. E preocupado com essa situação, ele vai escrever então essa sua segunda carta denunciando esses falsos mestres e mostrando aos seus leitores que a melhor maneira de combatê-los era possuir um conhecimento pleno de Deus e crescer nesse conhecimento que não era simplesmente intelectual e não era secreto, mas era vivencial. Então, utilizando a mesma linguagem que aqueles falsos mestres utilizavam, Pedro já começa trazendo essa verdade que é magnífica. Olha, você quer realmente saber qual é o grande segredo da sua vida espiritual? Para você alavancar a sua espiritualidade? Veja aí no versículo 3: pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade.
pelo poder de Deus, já está disponível a nós, já nos foram concedidas tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida espiritual verdadeira e vitoriosa. Espera aí, Pedro, então quer dizer que não é comprando esse curso online que eu vou aprender esse segredo? Não. Não é fazendo aquele jejum poderoso que Deus vai falar comigo finalmente? Não. Não é pelo acampamento que eu participei? Não. Não é pelo que a gente faz. Não é pelo nosso próprio esforço. É pelo poder de Deus que Ele já nos deu. Para a gente entender isso melhor, deixa eu contar uma história que eu já citei ela aqui. No início do século XX, aliás, no final do século XIX, melhor, né? Alfred Nobel, que era um químico e engenheiro, inventou a dinamite, na intenção de que ela fosse usada para mineração, para o desenvolvimento de algumas infraestruturas. E por melhor que fossem as suas intenções, logo a dinamite virou o quê? Arma. E por causa disso, preocupado com a sua própria reputação, lógico, né? Ele escreveu um testamento, deixando toda a sua riqueza para o que nós conhecemos hoje como o Prêmio Nobel. Uma série de prêmios para aqueles que realizam o maior benefício para a humanidade nas áreas de física, química, medicina, literatura e paz. Desde 1901 até hoje, cerca de 950 pessoas, talvez um pouquinho mais, já receberam o Prêmio Nobel, que consiste lá em uma medalha, um diploma e, claro, uma boa quantia em dinheiro, que equivale mais ou menos aí a 6 milhões de reais. Tudo isso foi provido e deixado na conta do inventor da dinamite. Vejam, não são várias instituições que se juntam e vão lá e doam esse dinheiro para o ganhador. Desde que Alfred Nobel morreu, esse dinheiro está lá guardado e todo ano eles tiram um pouquinho e dão para os ganhadores. Imagine quanto dinheiro é, hein, meus irmãos? Essa mesma questão, né, esse mesmo conceito que está sendo colocado aqui por Pedro. Deus nos deu do seu poder para que todas as coisas que nós precisamos para levar uma vida vitoriosa, para que todas as coisas que nós precisamos para viver a nossa vida de maneira plena espiritualmente, estivessem disponíveis a nós. Mas Ele não só nos deu e deixou lá, como Ele continua nos dando. Tudo isso está sendo provido dia a dia para nós. Aliás, mais uma coisa em comum com Alfred Nobel. A palavra dinamite vem do mesmo termo grego para a palavra poder, que está aí no verso 3, o dinamis. Pedro nos traz aqui um conceito muito interessante, que é o poder divino que trabalha no nosso interior para nos levar à fé. É como uma dinamite, não porque nos explode, mas porque impulsiona. Não se trata de uma característica que surge de nós, mas que tem a ver com a obra sobrenatural de Deus em nós. A regeneração pela qual nós passamos é uma obra sobrenatural de Deus, uma obra que somente Deus pode causar. Se você crê em Cristo, se você tem uma inclinação para as coisas de Deus, você em algum momento vivenciou o toque divino em sua alma. Essa inclinação não surgiu do nada. Ela veio do Espírito de Deus, por meio da sua atividade justa, por meio do seu poder. Ele vivificou a cada um de nós. Mas, como eu disse, o que Pedro fala aqui vai além disso. Pedro vai mostrar que aquele que nos chama, aquele que nos impulsiona a buscá-lo, também nos
capacita a buscá-lo. Vejam, Deus pode não nos dar tudo o que nós queremos ou tudo o que nós pedimos a Ele, mas com certeza Ele nos dá tudo o que nós precisamos para a vida de piedade. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, está disponível a nós. O mesmo poder que nos regenerou, que nos salvou, que nos transformou, está à nossa disposição. Porque Deus nunca nos chama para fazer algo sem nos prover os meios. Note, Pedro diz que através do poder divino nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade e também as promessas de Deus. Ele diz no versículo 4. Há uma linguagem de constância aqui. Essas coisas não foram doadas pontualmente no passado, somente quando nós cremos em Deus. Ou apenas em datas especiais que nós temos acesso a essas coisas. Assim como Jeremias vai escrever para nós que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Pedro nos escreve que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, que as promessas do Senhor têm sido doadas a cada manhã, a cada momento a nós. Mas afinal, então, o que são essas coisas que nos conduzem à vida e à piedade? Eu posso dar vários exemplos delas aqui, não vou conseguir esgotar esse assunto hoje, ok? Uma delas, a própria palavra de Deus. E Pedro fala com bastante seriedade sobre a palavra de Deus, porque aqueles falsos mestres estavam pervertendo completamente o ensino da Escritura. E por isso, Pedro, mesmo ainda nesse primeiro capítulo, vai escrever no versículo 20 e 21, olha: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos conduz à vida e à piedade, porque através dela, o próprio Espírito Santo fala ao nosso coração, confrontando o nosso pecado, consolando a nossa ansiedade, a nossa tristeza, e conformando a nossa vida à palavra e à vontade de Deus. E por isso, é importante nós levarmos em consideração o quanto a palavra de Deus é preciosa para nós, meus irmãos. Eu não vou repetir isso aqui, porque a gente vive falando sobre o quanto é importante lermos, se possível, todo dia a palavra de Deus, nos alimentarmos dela. O quanto é importante nos dedicarmos, ouvirmos sermões, lermos livros sobre a vida piedosa, livros devocionais. Tudo aquilo que nos leva a crescer nessa vida de piedade vai nos trazer a um verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. É isso que ele coloca no final do verso 3. Tudo isso acontece através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus quer então que nós andemos e vivamos em harmonia com a sua palavra, para nós podermos amá-lo, honrá-lo, servi-lo. Quando nós falamos sobre vida eterna, sobre a vida que Deus nos dá, ela não começa lá no futuro, ela começa agora, no exercício diário de viver para Deus e para o nosso próximo. Mas não só a Bíblia é uma das coisas que Pedro se refere aqui. Essas coisas que nos conduzem à vida e à piedade também são chamadas de disciplina espiritual, ou disciplinas espirituais.
E dentre elas nós podemos citar a oração. Não vou entrar muito aqui no tópico da oração, porque o pastor Marcelo já fez isso muito bem na semana passada, você deve se lembrar. Esse é um meio, meus irmãos, muito importante, que Deus nos deu para falarmos com Ele, para levarmos a Ele nossas preocupações, nossas angústias, nossos problemas, para pedirmos a Ele perdão pelos nossos pecados, para louvarmos o Seu nome e agradecê-lo pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossa vida. E como nós negligenciamos, muitas vezes por preguiça, muitas vezes porque a gente acha que há um grande segredo para a vida de oração. E o grande segredo já foi colocado aqui, é pedir e dar-se-vos-á. É chegar a Ele dizendo, Pai nosso. Não pretendo me deter muito mais nesse ponto. Outras coisas que nos conduzem à vida e à piedade, a nossa participação na ceia do Senhor, a nossa presença nos batismos, nos sacramentos que Jesus Cristo deixou disponíveis a nós, que nos ajudam a revigorar a fé, a comunhão regular com os nossos irmãos em Cristo, a mordomia cristã, ou seja, o quanto você está disposto a aproveitar as oportunidades para doar o seu tempo no serviço do Senhor, para investir os seus recursos no serviço do Senhor também. A evangelização, o discipulado que você se dispõe a fazer com um colega, com um familiar. Todas as coisas necessárias para uma vida de piedade, para que vivamos em harmonia com a palavra de Deus, para que possamos amá-lo e servi-lo, têm sido doadas a nós. E isso deve nos encher de alegria, de esperança, de coragem, de determinação. Nós temos tudo, meus irmãos, tudo o que nós precisamos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso, não ceda ao desânimo, não ceda à preguiça, não ceda à tentação, não desista, não fuja do seu chamado. Não se contente em ter um pouquinho de fé, um pouquinho de piedade, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de domínio próprio, de perseverança, de fraternidade, de amor. Apodere-se daquilo que você é por herança como filho e filha de Deus, porque isso está disponível a você. E mais, não se contente em aguardar o próximo evento, o próximo acampamento, a próxima viagem missionária, o próximo culto avivado. Sabe como você pode começar a viver uma vida de piedade? Amando as pessoas com quem você convive. É muito fácil, meus irmãos, se importar com aquele que sofre lá longe. Mas como é difícil tratar com carinho e com respeito aquele idoso da nossa família que está com Alzheimer, não é? O adolescente cheio de dúvida, o jovem que não quer saber de ir à igreja, o pai ou a mãe que não consegue nos entender, o familiar que veio de um outro estado e está aqui tentando sobreviver e se adaptar a essa selva de pedra. A vida cristã, meus irmãos, acontece aqui, olha, no chão da fábrica. Louvado seja Deus pelas conferências, pelas viagens missionárias, pelos acampamentos, pelos cursos online disponíveis. Louvado seja Deus pelas programações especiais, pelos cultos avivados. Mas não se esqueça de louvar a Deus, porque domingo após domingo tem gente cantando aqui. Domingo após domingo tem palavra sendo pregada. Quarta após quarta tem mulheres de joelho orando pela igreja. Quinta após quinta tem gente orando. Semana após semana tem a nossa vida comum, rotineira, onde Deus age de igual forma, nos dando tudo
o que nós precisamos para a nossa vida de piedade, para nos conformar à imagem de Cristo. E já que isso é uma verdade para a vida do cristão, Pedro continua seu texto dando orientações quanto à nossa vida diária. Nos versos 5 a 8, ele ensina que os cristãos devem buscar ativamente a maturidade espiritual. Ele começa então nos chamando a reunir a nossa diligência. Eu gostei muito da tradução da Bíblia do Peregrino, que embora seja uma Bíblia de tradição católica, ela acertou muito aqui nesse texto. Ela diz assim: olha, portanto, não poupem esforços. Esforcem-se ao máximo. O crescimento espiritual, essa vida de piedade, não é um assunto que os cristãos podem levar de maneira leviana. É uma meta a que nós temos que nos entregar de corpo e alma todos os dias de nossa vida. Como diria William MacDonald em seu comentário sobre esse texto, Deus não nos santifica contra a nossa vontade ou sem o nosso envolvimento. É preciso haver desejo, determinação e disciplina de nossa parte. Em outras palavras, meus irmãos, a vida cristã é uma vida intencional. Ela envolve consciência, envolve propósito. Não é a teologia do Zeca Pagodinho: terminou o culto, agora deixa eu ver o que a vida me reserva, deixa a vida me levar. Mas é a teologia do profeta Isaías: agora que terminou o culto, Senhor, eis-me aqui. Procurar cultivar essas virtudes, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, é fundamental para nós não ficarmos nem inativos, nem infrutíferos em nossa vida espiritual. O que Pedro traz aqui é a analogia da vida cristã como uma árvore, a mesma que é feita no Antigo Testamento, no Salmo 1. Lembram dele? A pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor é como árvore plantada junto à corrente das águas. Da mesma forma, Pedro nos ensina: você quer ter uma vida cristã frutífera? Trabalhe diariamente na sua casa, com a sua família, com seus irmãos em Cristo na igreja, com seus colegas de trabalho, nos seus estudos, com as pessoas com quem você lida. Esforce-se para ser marcado por uma vida de fé, de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, de piedade, de fraternidade e de amor. Como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida? Primeiro, valorizando os meios de graça, as disciplinas espirituais em nossa vida. Se Deus tem nos dado diariamente todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, o que é que a gente tem feito com isso? Como é que eu tenho valorizado a palavra de Deus? Como é que eu tenho valorizado a oração no meu viver? Eu tenho dado importância à minha comunidade de fé? Ou a minha igreja é mais um clube que eu apareço quando eu quero, eu contribuo quando eu quero, eu sirvo quando eu quero? Em segundo lugar, como o próprio Pedro nos orienta, nós devemos nos empenhar em realizar a nossa parte. Mais uma vez, a vida cristã é uma vida que é vivida intencionalmente. Você não espera as coisas acontecerem. Você deixa de sonhar e ama o próximo. Se Deus nos deu tudo o que precisamos e colocou em nossas mãos a responsabilidade de nós vivemos uma vida piedosa, é assim que nós devemos viver, certos de que Ele nos capacita. Se a igreja de Moema quer ser conhecida em seu bairro,
Se você quer fazer a diferença na vida daqueles que nos visitam, daqueles que convivem diariamente com você, esforce-se para ser um exemplo de piedade. Empenhe-se para, junto com a sua fé, demonstrar um proceder excelente, demonstrar um conhecimento verdadeiro e pleno de Cristo. Empenhe-se para dominar o seu corpo e a sua mente. Busque forças em Deus para perseverar em meio às tempestades da vida. Lembre-se de Deus em todos os aspectos do seu viver. Ame o seu irmão na fé e ame aquele que não é seu irmão na fé ainda, por mais difícil que seja às vezes. E em terceiro e último lugar, é importante que saibamos, meus irmãos, que de Cristo vem a nossa segurança. O próprio Jesus nos deu não só a promessa, mas a certeza de que todos aqueles que vão a Ele, de maneira alguma serão lançados fora. Aquele que nos alcançou com a sua graça, que nos uniu com Ele mesmo, nos garante que nada pode nos separar do seu amor. Eu digo isso porque, mesmo que nós tenhamos sido libertos das paixões que há no mundo, a nossa pecaminosidade continua dia a dia agindo em nós. Mas sabe qual é a melhor notícia? É que nós temos tudo o que é necessário para vencer. Nós temos Cristo, o Deus verdadeiro. Nós temos o seu poder agindo em nós. Nós temos a sua palavra e temos as suas promessas. É verdade que nem sempre nós conseguimos, que muitas vezes falhamos em nossas lutas contra o pecado, em nossas atitudes diárias. Tantas vezes nós não damos o exemplo para o nosso irmão. Tantas vezes nós não conseguimos controlar a nossa língua ou algum desejo impuro do nosso corpo. Por isso, se há algum pecado que tem nos acompanhado ao longo do tempo, que nós talvez nos vejamos presos, não conseguindo deixar, se sentimos ao longo da nossa semana que fizemos algo que desagradou a Deus, lembre-se do que Pedro nos traz aqui. Todas as coisas que nos conduzem à vida de piedade já foram e continuam sendo doadas a nós, inclusive o perdão de Deus, que está sempre disponível. E sabendo que nós somos perdoados por Deus, não pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas unicamente através de Cristo, nós então recebemos forças para nos livrar das paixões que há no mundo e nos dedicarmos a viver uma vida que demonstre a nossa vocação e eleição. Não se esqueçam, a nossa segurança vem de Cristo, e com Ele nós podemos ter a plena certeza da entrada no seu reino eterno. Com Ele nós podemos viver uma vida diária transformada, sendo simplesmente cristãos. Se nós cremos que o nosso Deus é um Deus pessoal, que quer ter um relacionamento sincero e verdadeiro conosco, se nós cremos que o grande Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, quer que nós o conheçamos, que a gente tenha certeza de que tudo o que é preciso para que isso aconteça, Ele já deixou disponível para nós. Aproveite essa oportunidade então, e dia a dia, assuma o compromisso de conhecer a esse Deus e prosseguir em conhecer
a esse Deus maravilhoso, que te deu tudo o que precisa. Amém? Deus te abençoe.